Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero que tenham passado um dia abençoado na presença do Senhor. E o seu coração, como está? Está tranquilo, calmo, ou solícito, ou ansioso? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22, diz o seguinte. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Mensagem do Senhor para os nossos corações. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e é amanhã lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Entregue toda a sua solicitude, ansiedade nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. Não duvide que Ele tem o melhor para você e para nós, amém? Eu quero pedir que o irmão Leone faça a oração inicial. Amém, aleluias. Justificando, estamos hoje sem Mateus. Ele não estava se sentindo muito bem, está um pouco adoentado. Mas vamos fazer o nosso momento de louvor. Começando a cantar Celebra o Rei. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém?
louvor congregacional. Todos participam. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Então celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Aleluia. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Igreja. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Aleluia, glórias ao Senhor. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Não dá para viver sem Jesus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor, em volta do seu povo. Ele é autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos.
o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergue as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Igreja, não dá. Glória a teu santo nome, Senhor. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Jesus, não dá para viver sem o Senhor, é impossível. E Ele é o caminho. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se você encontra em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, diz o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Creia nisso, Ele foi preparar lugar e está voltando. Aleluia. Alegre o seu coração nisso tudo. Glórias a teu santo nome. Senhor, nos leva a te amar verdadeiramente, Senhor, os teus mandamentos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E é fiel quem promete. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos, Senhor. Aleluias. Se me amardes verdadeiramente, o quê? Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz mais: e se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, Senhor. A Ele. Então diga: quero te amar mais, Senhor, muito mais. Quero te amar mais, Senhor.
te amar mais, Senhor. Nos leve a isso, Espírito Santo. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és a verdade, o caminho e a vida, Senhor. Obrigado por isso. Há um lugar de descanso, de refrigério à nossa alma, e esse lugar está no Senhor. Há um lugar que você possa encontrar este lugar, este descanso, esse refrigério. Todos nós precisamos. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Queremos estar neste lugar, Senhor, na tua presença, Senhor, recebendo refrigério, Senhor. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. E onde? Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor, somente nele. As pessoas não me influenciam, não. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Cantemos então. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Somente nele. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Onde minha fé é fortalecida, aleluia. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Glórias a ti, Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam e o temor. Onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Creia nisso, igreja, esse lugar. Santo é o Senhor. Somente no Senhor encontramos tudo que precisamos, Pai. Somente em ti. Esse lugar é no Senhor. Mais uma vez, esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar esse lugar
diz um. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que nós precisamos, Pai. Glórias ao teu santo nome. Ele é poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória. Recebe, Senhor, nosso louvor, ó Pai. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Tuas graças derramadas. Não somos merecedores, ó Pai. Mesmo assim, Te louvamos e Te agradecemos. Ao que está sentado, onde Ele está sentado? No trono. E ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra. Seja a honra e a glória, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. É poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Igreja, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor. Seja a honra e também a glória, seja a glória e o domínio para sempre, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso
ansiosa por Ti todos os dias, Senhor. Que ela seja sedenta como a terra seca por Ti, Senhor. Poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti. 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 Aleluias. Glórias ao Teu santo nome. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Precisamos de Ti, Santo Espírito. Venha derramar paz no nosso coração. Venha nos consolar, Senhor. Aleluias. Venha nos encher do Teu poder, Pai. Glórias ao Teu santo nome. Não há nada melhor nem igual. Está na Tua presença, Santo Espírito. Como ela é doce. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara o quê? A esperança viva, que é a Tua presença, Tua presença. Você provou o mais doce amor? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Obrigada, Senhor. Tua presença quebranta os corações, ó Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual. A esperança viva, essa esperança está viva. Tua presença. Glórias a Teu santo nome. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Vem, Espírito Santo, desfaz toda a vergonha. Tua presença venha libertar o nosso ser, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com Tua glória, Senhor.
nome, Espírito Santo. Com fraternização, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Por tudo que tens feito. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida eterna, pelos nossos irmãos, ó Pai. Tudo que tens feito, que vai fazer ainda, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecemos por tudo, Senhor. Irmãos, eu gostaria de pedir perdão, porque no último domingo acabei esquecendo de chamar o irmão que ia fazer o momento dos dízimos e ofertas, mas hoje eu não vou esquecer. Romildo. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Deus, Ele é maravilhoso, né? Tem cuidado de nós. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Todos acharam? Está ali no telão. NVI, pastor? Amém. Estou pedindo para ele colocar NVI porque a versão que eu vou ler é NVI. E diz assim a palavra de Deus: não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-lo seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que você possui. Amém? Eu queria explicar esse texto, mas não precisa. Não tem texto tão certo para o que eu vou pedir para vocês hoje. Nós iniciamos há uns 2 meses, né, Leone? Há uns 2 meses iniciamos a reforma da salinha, aumentar a salinha das crianças. E olha que desde ontem, quando
pediram, né, pastor? Para eu fazer esse momento de oferta hoje, eu estava pensando em um texto de crianças, né, e li e reli passagens da Bíblia que falava como Jesus cuidou das crianças, mas hoje, ao fim da tarde, já umas 3 horas, eu lendo Coríntios, me deparei com esse texto. Parece, meus irmãos, que ele estava falando comigo e conosco da Segunda Igreja Batista. Então eu convoco aos irmãos, como Paulo convocou os irmãos aqui, a contribuir, mas não somente a contribuir, ele aqui também a se propor a esse plano. Se você não tem condições financeiras de contribuir financeiramente, que se propõe a vir colocar os seus dons e talentos que Deus colocou na sua vida para ajudar a completar esta obra. Eu louvo a Deus que na hora que eu cheguei, o pastor já me disse, me deu a boa notícia que um dos irmãos aqui já se comprometeu em comprar o piso, né? Que nós amanhã já compro o gesso, o forro, né? E se Deus quiser, na próxima semana eu vou colocar. Mas ainda tem outras coisas, tem a pintura, tem os móveis, tem a iluminação, né? Então eu convoco a vocês, irmãos da Segunda Igreja Batista, a fazer aquilo que Paulo disse, não somente contribuir, mas também a propor esse plano. Amém? Para completar esta obra que nós já iniciamos. Eu quero orar por esta oferta que você vai colocar para a reforma da salinha, mas também pelo seu dízimo, pela sua oferta de missões ou a outra oferta que você for entregar ao Senhor nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, eu te agradeço. Agradeço porque o Senhor cuidou de nós até este momento. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem, através da sua palavra, falado comigo e tenho certeza que com cada irmão aqui desta igreja. Que nós possamos, Senhor, colocar as nossas vidas, os nossos talentos e as nossas provisões também, aquilo que o Senhor tem nos dado à disposição desta igreja para terminar esta obra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ver as crianças mais bem acomodadas naquela sala, Senhor, tendo mais espaço para o seu aprendizado durante os cultos, ó Pai amado. Que o Senhor também venha ser com cada irmão que vai ofertar, ou vai devolver o seu dízimo aqui nesta noite, Senhor. Que abençoe, Senhor, grandemente todos aqueles que têm o desejo no coração também de ofertar, mas hoje não irão. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis a Ti em nossas ofertas, em nossos dízimos. É o que eu te peço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor. Glórias a Teu santo nome, Senhor. Música de missões, Teu reino vem. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. E hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e
estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tem em mim, hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei. Ele é rei eterno. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. E nessa oração eu gostaria que você colocasse a vida da irmã Estefânia. A irmã Estefânia fez uma cirurgia, está de repouso, mas está bem, graças a Deus. Coloque a vida dela. Coloque a família do Genilson nas suas mãos, nas mãos de Deus, não nas suas. Eu errei aqui, nas mãos de Deus em oração. O Genilson, ele perdeu uma irmã essa semana. O pai se acidentou, está com a bacia quebrada, fez uma cirurgia. O Genilson está cuidando dele hoje. Então ore pela vida da família do Genilson e pelas nossas vidas, amém? Pela vida de cada irmão que aqui está. Vamos orar? Não esqueça de colocar a sua família na presença de Deus. Senhor, nós te damos graças por poder estar na tua presença. Te louvamos pelo teu grande amor, pela tua graça, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos deu aqui nessa noite, ó Pai. Eu posso dizer verdadeiramente que se nós terminássemos agora esse culto, ó Pai, nós já poderíamos ir para casa com a certeza de que o Senhor já falou conosco, com a certeza da tua presença nesse lugar, ó Pai. Quero te agradecer por cada vida aqui presente, ó Pai, por cada um dos irmãos que aqui estão, por cada lar, por cada família aqui representada, ó Pai. Obrigado por esses, ó Pai, que tiraram nesta noite esse tempo para estar te adorando, como nós aprendemos hoje de manhã na IBD, para estar santificando ao
Senhor, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Te louvamos. Eu quero nesse momento colocar a vida da irmã Estefânia nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor dê um breve restabelecimento para a tua filha, ó Pai Santo e Eterno, cuidando dela, tirando toda e qualquer dor que ela possa estar sentindo, que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Coloco diante de Ti, Senhor, a família do Genilson, seus familiares, ó Pai, que o Senhor possa estar consolando os corações dele. Coloco o pai do Genilson nas Tuas mãos, ó Pai, te peço que o Senhor esteja curando ele, ó Pai, restaurando a saúde dele. Coloco nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Está conosco nessa noite a dona Nancy. Cadê a dona Nancy? Não tá? Ah, tá aqui, amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Fique de pé, por favor, para a igreja conhecer. Seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. Como é que a igreja recebe nossa irmã? Amém. Poder sentar, minha irmã. Deus a abençoe grandemente. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler apenas o verso 5. As crianças até 11 anos. 5 mais 1. Crianças até 11 anos. Eu sempre esqueço. Jó, capítulo 42, nós vamos ler apenas o verso 5. E eu especificamente não vou pregar nesse verso, tá, irmãos? Ele vai ser só a nossa base, mas não é sobre ele que eu vou pregar. Vou fazer uma pregação um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado. Vai ser expositiva, vai ser baseado na palavra de Deus, mas não como eu costumo fazer. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Na sua versão talvez esteja assim: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Curva a tua cabeça. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo teu grande amor, misericórdia e graça, Pai. Senhor, nós cantamos que a nossa alma anseia por Ti, Senhor. E a nossa alma anseia por ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor sabe como cada um entrou aqui nessa noite, ó Pai. Que o Teu doce Espírito possa falar conosco, ó Pai. Que a Tua palavra, ela caia no nosso coração, como uma semente caindo em boa terra, e ali ela possa crescer, florescer e dar frutos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o livro de Jó, deixa eu só posicionar aqui que o ventilador está jogando as páginas. O livro de Jó, ele é de longe o livro mais difícil da Bíblia. Se você achava que é Apocalipse, isso é completamente enganado. Apocalipse é simples de entender. Jó é difícil. Jó é um livro que, humanamente falando, ele é um livro frustrante. Humanamente falando, ele nos frustra. Por quê? Você começa a ler a história de Jó, você vai ler 2 capítulos que vai falar sobre a história de Jó. Jó tem 42 capítulos. Depois você vai ler 39 capítulos de pessoas fazendo declarações. E por último, você vai ver o último capítulo, que é o 42, terminando com essa frase: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí você olha e fala: tá, e daí? Me explica isso aqui. Jó é um livro que na minha mão, humanamente falando, na nossa mão, ele é um livro quase que não para ler, porque ele nos frustra. Na mão de um não crente, Jó é o livro para dizer, como um homem disse para John Piper, que o seu Deus é o meu diabo. Porque crer num Deus que diz que permite o mal ao ser humano, como permite a Jó, então esse Deus
para esse escritor, falando com John Piper, é um diabo, não pode ser outra coisa. Mas Jó, ele nos traz algumas mensagens, apesar de eu achar que nós não entendemos exatamente o que é, mas ele nos traz uma mensagem. Se você não sabe, Jó é escrito por Moisés, é um dos 5 livros escritos por Moisés. Provavelmente Jó viveu contemporâneo a Abrão, na mesma época que ele, ou talvez um pouco antes. A Bíblia não vai falar muito bem sobre como ele conheceu Deus, como ele chegou ao conhecimento do Senhor, apenas conta a sua história. E eu queria primeiro relembrar um pouco dessa história de Jó e depois tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. E eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Agora vá lá em Jó, capítulo 1. A história de Jó, irmãos, eu não sei se você está familiarizado com ela, se você sabe do que Jó conta, o livro de Jó, ou se apenas você ouviu falar. Mas Jó conta a história de um homem extremamente rico. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Não havia ninguém tão rico como Jó. A Bíblia vai dizer também que Jó era um homem de uma justiça inigualável. A justiça de Jó é tão grande, tão tremenda, que num determinado momento Deus faz uma declaração sobre Jó nos céus diante de todos os seus filhos, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Imagina você, Deus lá do céu, olhando para todos os anjos, os filhos de Deus, como diz no livro de Jó, presente, inclusive Satanás, e dizer: tem visto meu servo? Imagina Romildo, Deus falando de você: tem visto meu servo Romildo? Jane, Leu. Imagina Deus falando de vocês: tem visto minha serva Jane, minha serva Leu, Ana Flávia? Ele tem intimidade com ela, ele vai chamar ela de Leu. Deus faz essa menção de Jó. Mas isso não é o suficiente. A Bíblia vai contar e vai dizer que num certo momento Deus trava uma conversa, um diálogo com Satanás, e fala de Jó. Satanás diz também: até eu te serviria, o Senhor tem dado tudo que ele quer, não falta nada para ele, toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus fala: tá bom, vai lá, tira tudo que ele tem, só não pode tocar na vida dele. O diabo vem e tira tudo que Jó tem, tudo, sem exceção. Jó perde tudo, continua fiel. Tem uma segunda reunião no céu, o diabo está lá de novo, Satanás. Deus de novo faz menção de Jó. Aí o diabo vem com um papo lerdo, dizendo o seguinte: também, pele por pele, né? O que o homem não vai dar pela sua saúde? Toca na saúde dele. Deus diz para o diabo: tá bom, toque, pode ir lá, pode tocar. Você só não pode tocar na vida dele. Primeira lição que a gente aprende aqui, meu irmão, aprenda isso: o diabo não pode tocar em você se Deus não permitir. Não vá nessa ideia de achar que o diabo pode fazer o que ele quer com você, que ele não pode, não. Se você está diante de Deus, ele só faz até onde Deus permite. O diabo vem e toca na vida de Jó. Jó pega uma doença terrível. Mesmo assim, ele continua fiel a Deus. Seus amigos vêm visitá-lo. Quando chegam, a situação de Jó é tão terrível que eles ficam 7 dias sentados olhando para Jó sem saber o que dizer. Jó passa por esse período. Há vários discursos no livro de Jó. Os amigos de Jó vão acusar ele de ter pecado, de estar escondendo um pecado. Jó vai se defender dizendo que não. No final das contas, nos 2 últimos capítulos, Deus vai falar com Jó. E eu vou comentar sobre isso ao decorrer da palavra. E no final, termina o capítulo 2 com essa declaração de Jó, que, vamos ser sinceros, não explica bolhufas nenhuma. Jó vai orar pelos amigos dele. Os amigos dele vão abençoar Jó com uma oferta, com dinheiro, com ouro, com prata, com pedras preciosas.
Isso nos leva a crer que Jó vai pegar isso, vai recomeçar a sua vida, depois Deus vai abençoar Jó, Jó vai ter outros filhos e outras filhas, e termina a história de Jó. E aí, talvez você não, mas eu me pergunto, Deus, o que o Senhor queria com tudo isso? Qual era a tua ideia quando o Senhor atiça Satanás para mexer com Jó? O que o Senhor tinha em mente? Fica essa incógnita, fica esse ponto de interrogação na nossa mente. Eu queria falar um pouco sobre isso. Começando, capítulo 1 de Jó, vai dizer que na terra de Uz, Jó capítulo 1, verso 1 em diante, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, reto, que temia Deus, que evitava o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem muito rico. Seus filhos costumavam dar banquetes na casa de cada um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs. Essa era a vida de Jó, homem íntegro, reto, milionário, tinha de tudo. Jó era invejado pelo que ele tinha, como Deus o abençoava. A partir do verso 6, nós vamos ver o texto nos dizendo o seguinte: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. E o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. E o diabo vai falar, verso 9: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso tu não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possuía? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. E Deus permite, o diabo vai. O texto vai contar que certo dia Jó estava em casa, e 4 dos seus servos vieram trazendo uma má notícia: olha, estava o gado comendo, veio os amalequitas, matou tudo, e matou todos os teus servos, e só eu sobrei para poder vir dar essa notícia. E 1 vai vindo, até que chega o último e diz: olha, os teus filhos estavam comendo na casa do filho mais velho, festejando, bateu vento, fogo do céu, derrubou a casa, e todos morreram, e só eu sobrei para vir te dar essa notícia. Jó, em questão de horas, minutos, não sei, ele perde tudo o que ele tem, inclusive 10 filhos. Eu quero fazer uma pergunta, meu irmão. Eu não sei o que você tem de bens. Talvez você tenha uma casa na praia, um carro, algum dinheiro na poupança, algumas joias guardadas, eu não sei, cada um tem. Imagina hoje, imagina o que você tem de mais precioso de bens material na sua casa. Estou falando de bens material, tá? Imagina se hoje você perdesse tudo. Assim, alguém chegasse e falar: ó, você perdeu tudo, você não tem mais nada. E logo em seguida alguém chegar e dizer que a pessoa que você mais ama, se você for pai, os seus filhos, se você for pai ou mãe, se você não for pai ou mãe, os seus pais, ou alguém que você ama, falar: ó, todos morreram. Como é que você ficaria? Qual seria a sua reação diante disso? Eu vou te dizer qual foi a reação de Jó, verso 20, capítulo 1, verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto sobre em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o Senhor. Jó vai adorar a Deus. Talvez se você sair hoje para fazer feira e você perder R$100, você não consegue adorar a Deus, nem eu. Mas Jó vai adorar a Deus. E detalhe, ele rapa a cabeça, se veste de saco. Sabe o que isso quer dizer no judaísmo? Ato de arrependimento.
Ele não tinha do que se arrepender, ele era um homem íntegro, reto. Mas quando ele vê tudo isso, ele vai se arrepender e vai adorar a Deus. Que homem, que servo de Deus. Você olha para a vida desse homem, isso é uma fé inabalável. Isso é um homem magnífico. E o texto no verso 22 vai nos dar um detalhe sobre isso. Olha o que o texto vai dizer. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Ele não peca, ele não culpa a Deus. Ele não sai lamentando a Deus, por que aconteceu, por que eu perdi tudo, eu que sou um homem íntegro, reto, temente os que se dizia do mal, por que o Senhor, quem vai me socorrer? Não, Jó não peca, não culpa a Deus, ele vai adorar a Deus. Imagina esse homem, imagina a fé desse homem. Eu quero que você imagine a fé dele. Imagino você nessa situação, perdendo tudo que você tem materialmente, perdendo os seus entes queridos, morrendo todos, assim, em questão de horas, minutos. Qual seria a sua reação? Eu perdi R$20 um tempo atrás, quase enlouqueci. Deus, eu não tenho, só tira os 20 que eu tenho, Deus, era para comprar o leite. Jó não. Jó caminha, ele vai adorar a Deus. Mas o texto continua, capítulo 2. Não obstante isso, há uma segunda reunião lá nos céus. Olha o que o texto do capítulo 2 vai dizer. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles para se apresentar-se ao Senhor. E mais uma vez o Senhor perguntou a Deus, disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Deus fala para Satanás: você está vendo como é que é Jó? Mesmo que você tenha me incitado para poder ferir ele sem motivo nenhum, ele continua íntegro, reto. Eu fico imaginando os anjos do céu vendo aquilo, ouvindo aquilo. Rapaz, eu não sei se anjo nos conhece, se anjo vem nessa terra. Pastor, eu vi. Bíblia não diz, meu irmão, não entra nessa. Biblicamente eu não sei se anjo conhece a gente, se ele vem na terra. Biblicamente não. Pode ser que um ou outro venha fazer algo, mas não tem dizer assim que ele nos conhece, sabe o que passa, não sei. Mas então não sei se esses anjos que estavam ali se conheciam Jó. Mas se não conheciam, eu acredito que pelo menos se eu fosse um daqueles anjos, eu ia falar: rapaz, eu quero conhecer esse camarada, que cara de fé, que homem magnífico. Deus permite que tudo lhe seja tirado, ele continua íntegro, fiel, temente a Deus. O texto vai continuar dizendo que Satanás sai e fere Jó. Verso 7 em diante. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, de telha ou de barro, e se raspava sentado entre as cinzas. A doença de Jó foi uma doença terrível. Ele senta sobre as cinzas, ele pega um caco de barro ou de louça, como a Bíblia vai dizer, e ele começa a se raspar, sentado em cinzas. E mesmo assim ele continua íntegro, reto. Ele não está chorando pelos filhos que ele perdeu, ele não está chorando pelos bens que ele perdeu, ele não está reclamando da doença, ele senta e vai se raspar. Simplesmente. E aí acontece algo. Verso 9. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Esse é o filho que eu pedi a Deus. Que homem. Eu queria ter 1/1000 da fé desse homem. E você, queria também?
também queria. Perde tudo. Perde os filhos. A mulher olha para ele e fala: capaz, para você não tem mais jeito, não, é só a morte. Amaldiçoa logo a Deus e morra. É só a título de curiosidade, irmãos, no hebraico não está escrito assim, tá? No hebraico está escrito assim: abençoa a Deus e morra. Porque o judeu jamais escreveria a palavra maldição relacionada a Deus. Ele tem esse cuidado. Não é qualquer palavra no hebraico que relaciona-se com Deus, tá? Então no hebraico diz abençoa, mas quando se conta a história se sabe que ele estava falando amaldiçoa. Ela estava falando. E ele continua ali fiel. Do verso 11 diante, alguns amigos de Jó resolvem visitá-lo. 3 amigos que estavam lá: ficou sabendo de Jó? Pois é, rapaz, perdeu tudo, mas continua íntegro, reto, temente a Deus, uma fé inabalável. Aí o outro chega: aí, rapaz, vocês não estão sabendo da última, que o Jó agora está numa doença terrível, ele está sentado em cima de cinza, se raspando com um caco. Aí os outros chegam: vamos lá fazer uma visita para Jó, vamos embora, vamos lá consolar Jó. E eles vão felizes da vida para consolar Jó. Quando eles chegam de longe, que eles veem a situação que Jó se encontra, presta atenção, vamos ler o texto. Verso 12. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça, depois dos 3 se sentarem no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os pastores de Jó, para você entender, foram visitar Jó. O sofrimento de Jó era tão grande que eles não tinham nem o que falar, eles choraram amargamente. Sentaram, depois de rasgar suas vestes, sinal de contrição, e ficaram 7 dias. Imagina você numa situação difícil, perdeu tudo que você tem, perdeu os filhos, está com uma doença miserável, e alguém chega, senta aí, fica lá 7 dias olhando para você sem te falar nada. Porque Jó estava esperando que alguém falasse algo para ele: meu filho, tenha fé. Mas Jó tinha fé, lembra que ele tem fé? Ele está inabalável. Se nós parássemos no livro de Jó, no capítulo 2, seria magnífico. Até para eu pregar. Porque eu ia falar: irmão, aprenda algo. Tenha fé de Jó. Está tudo dando errado? Continua ali firme, íntegro, reto, temente a Deus. Continua com fé. Mas o pior é que o livro de Jó, ele não termina no capítulo 2. Ele continua. Eu não sei quanto tempo passou desde que Jó perdeu tudo até o início do capítulo 3. Mas eu sei que foi no mínimo 7 dias, porque se os amigos ficaram lá 7 dias, foi no mínimo 7 dias. Entramos no capítulo 3. E aí, meu irmão, para o bom leitor, dá um nó na nossa cabeça. O capítulo 3 de Jó, ele arranca tudo que nós imaginávamos de Jó. Tudo, sem exceção. Li o capítulo 1, li o capítulo 2, saí jubilando. Que homem de fé! Que homem temente a Deus! Aí eu entro no capítulo 3. Vamos ver um pedaço do capítulo 3? Depois disso o quê? Daqueles amigos sentarem e ficarem 7 dias com Jó, 7 noites. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não importe com ele.
não resplandeça a luz sobre ele, clamem-no de volta às trevas e às mais densas escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída nos dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não ouça brados de alegria. Amaldiçoem aqueles dias os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Primeiro, aquele homem que diante de tudo permaneceu fiel, aqui ele deságua, a ponto de tentar fazer algo que é impossível, amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eu vi um pregador dizer que Jó nasceu no dia 28 de fevereiro, no dia 30 de fevereiro, que é o dia que não é contado no calendário. Isso não existia nem esse calendário lá na época, tá, irmão? Não é isso. É uma expressão poética de Jó. Jó está amaldiçoando aquele homem daquela fé inabalável, que a mulher manda ele amaldiçoar a Deus. Ele fala: mulher, você está falando como louca, nós vamos aceitar o bem de Deus, vamos aceitar o mal. Aquele homem de uma fé inabalável, que quando perde tudo vai sentar e adorar a Deus, ele deságua, ele cai, ele não consegue mais permanecer. Quando você começa a ler principalmente o capítulo 3, Jó entra numa profunda depressão. Ele entrou numa depressão. Aquele Jó do capítulo 1 e do capítulo 2 parece que não existe mais. Eu quero começar tirando uma lição. Meu irmão, as tribulações da nossa vida nos machucam. Não existe essa de super crente, não, meu irmão. A dor foi inventada, eu não sei quem inventou a dor, não sei se foi Deus ou se foi o diabo através do pecado, mas a dor foi inventada para doer, para machucar. Não existe dor boa, não existe. Dói. Passar por tribulações, irmãos, nem Jó permanece com toda aquela fé o tempo todo. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que se você tem passado ou está passando por alguma tribulação, e se de repente você está entendendo ou percebendo que de repente a tua fé, meu irmão, até Jó fraquejou. Se tem algo que eu abomino, é quando eu vejo um cristão passando por dificuldade e outro dizendo: não tem fé. Meu irmão, só sabe quanto dói quem tem o calo. O ditado não é bem esse não, mas não vou lembrar. Só nós sabemos onde é que dói. A dor de um ente querido, só os da família vão sentir. A dor da perca de algo, seja material ou não, só quem está passando isso vai sentir. A dor de uma separação de um casal, só aquele casal vai sentir. A dor da separação de pais, só os filhos vão sentir. E cada um de nós temos uma resistência à dor. A Rita passou por 3 partos, sentiu dor, e mesmo no pior delas eu não vi ela chegar ao extremo. Às vezes entra um espinho no meu pé, eu estou chorando. Às vezes eu deito lá em casa com dor de cabeça, ai, vou morrer, não aguento mais. Ele fala: levanta que você é só um resfriado, rapaz. Mas só nós que sabemos onde dói. Aprenda 2 lições, meu irmão. Primeiro, nunca menospreze a dor do outro. Nunca menospreze a dor do outro. Segundo, nunca menospreze a sua dor. Dor
dói. Não tem dor que não dói. Toda tribulação é difícil. Jó, depois de tudo aquilo que nós lemos no capítulo 1 e 2 desse homem, ele começa o capítulo 3 amaldiçoando o dia que ele nasce. Então não menospreze a sua dor não, meu irmão. É dor. Menospreze. E não menospreze nunca a dor do outro. Nunca, em hipótese nenhuma. Mas o texto vai continuar nos dizendo o seguinte, me perdi aqui, capítulo 3, parei no 10, é isso? Verso 11. Olha o que Jó vai dizer a partir de agora. Lembra aquele homem que disse, mulher, como louca você está falando? Que a mulher diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Lembra dele? Então, olha o que ele vai dizer aqui agora. Verso 11. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz, achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Jó aqui chegou no profundo da depressão. Jó deseja a morte. A vida para Jó já não faz sentido. Eu não sei se você já passou por uma tribulação tão grande que a vida deixou de fazer sentido. Mas Jó passou. O homem que antes dizia que ele não ia amaldiçoar a Deus e morrer porque ele aceitava o bem de Deus tanto quanto ele aceitaria o mal, é o homem que agora fala, por que eu nasci? Uma coisa que eu tenho certeza, meu irmão, que a morte fora do tempo de Deus não resolve nada. No tempo de Deus é a maior glória. Aliás, a Bíblia vai dizer que Deus se alegra com a morte dos santos. Se Deus se alegra, meu irmão, com a morte dos santos, é que é a melhor coisa do mundo. Mas ela tem um tempo. O meu espero que seja rápido. Gilberto disse que ia até os 100. Mais ou menos. Um amigo meu lá de Santa Catarina disse que ia até 128. Ou 118, não vou lembrar. Mas uma coisa que eu aprendo, meu irmão, é que morte fora do tempo não resolve problema não. Porque nós temos o nosso tempo. Minha mãe foi enfermeira. E nos últimos 10 anos de trabalho dela, ela trabalhou como enfermeira particular. E ela foi cuidar de um rapaz. Ele havia tentado suicídio 3 vezes. Eu não vou lembrar exatamente a ordem, tá? Eu vou falar qualquer ordem aqui que eu não lembro a ordem. Uma das vezes ele tentou se enforcar. Não, a enforcar eu lembro que foi a última. Ele tentou tomar veneno. Ou tomar soda cáustica, corroeu todo o esôfago, tudo que ele tinha, mas ele continuou vivo. Teve que colocar um tubo lá, um cano lá na garganta, e ele se alimentava por aquilo, porque ele não tinha mais laringe, faringe, sei lá o que é, traqueia, se alimentava por um tubo. Aí ele achou que estava ruim. Aí ele falou, vou arrumar um método melhor, vou me enforcar. A forca foi o terceiro. Segundo, ele falou, vou dar um tiro na cabeça. Deu um tiro no ouvido. A bala entrou, desviou do cérebro, pegou apenas uma pequena parte que deixou ele com a fala meio ruim, um braço meio troncho e surdo de um ouvido. Ele achou que estava ruim. Aí ele tentou se enforcar. Pendurou, faltou oxigênio no cérebro. Quando ele estava para morrer,
Não sei se a corda, ou se aonde ele se pendurou, quebrou, ele caiu, ficou tetraplégico numa cama. Foi nessa época que a minha mãe foi cuidar dele. É ruim, né, Oswaldo? O Oswaldo está lembrando uma piada ali. Meu irmão, o Oswaldo está pensando assim, vai ser azarado assim, não sei aonde. O Oswaldo até saiu, para quem não está vendo, acompanhando, o Oswaldo até saiu de rir. Vai ser azarado assim, não sei aonde. Mas entenda algo, meu irmão. Morte não vem antes do tempo, não. É bobeira, nem suicídio. Se a pessoa morreu no suicídio, que era o tempo dela. Deixa de bobeira. Morte antes do tempo não resolve nada, não, meu irmão. Porque se não for seu tempo, Deus não vai deixar. Então, se as tribulações da vida têm feito, às vezes, você pensar em morte, esqueça isso. Jesus vai nos dizer que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Jó desejou morrer. Jó estava no mais profundo das depressões. Mas você sabe o que é pior? Na minha visão humana, é que o livro de Jó continua. Os amigos de Jó, a partir de agora, vão acusar ele. Jó, não existe homem íntegro que padeça, não. Teologia da prosperidade, nasceu lá. Essa miséria, essa heresia demoníaca, chamada teologia da prosperidade, começou com os amigos de Jó. Começou no inferno e depois pelos amigos de Jó. Os amigos de Jó foram os primeiros pregadores da teologia da prosperidade. Que eles diziam assim para Jó: Jó, é impossível que um homem íntegro, que não esteja em pecado, seja punido por Deus. Se você está sendo punido, Jó, é porque você pecou, então se arrependa. E o coitado do Jó, olha, se coça com cacto inteira, mas eu não pequei. Eu não fiz nada disso. A pior fase financeira da minha vida aconteceu em Santa Catarina. Foi uma situação complicada. Foi tão complicada que eu, a Rita e as crianças, para não ir morar na rua, nós fomos morar numa casa velha abandonada. Eu pedi para a dona da casa velha abandonada para nós morarmos na casa. Foi terrível. Foi uma fase complicadíssima. E eu orava a Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que eu estou passando por isso? Eu dei uma de Jó, eu desejei a morte. Deus, é melhor eu morrer, pai. Isso aqui não é vida, não. Me dá logo a morte. Nós já tínhamos a Miriam, minha filha mais nova, ela era 5, 6 meses. Os outros 2 filhos estavam com faixa de 5 anos e 3 anos. Eu desejei a morte. Era difícil passar por aquilo. E eu orava, falava: Deus, faça algo. Um belo dia um irmão me chamou: pastor, eu queria conversar contigo. O quê? Não, mas eu quero ir na sua casa conversar contigo. Para quem está numa situação dessa, não sei se você já passou por situação difícil, quando alguém diz que quer conversar com você, você já acende uma centelha. Opa, Deus tocou no coração de alguém para me abençoar. E eu fui aquele dia para casa todo feliz, para receber o irmão, porque com certeza Deus tinha tocado no coração dele e ele ia abençoar a gente. Ele sentou na mesa, olhou para mim e falou assim: pastor, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Lá no fundo eu falei: oh, glória a Deus, aleluia. Se eu ainda fosse pentecostal, eu tinha falado de língua estranha. Tanta alegria. Coração disparado. Ah, Deus vai me abençoar.
Finalmente Deus ouviu minhas orações e mandou alguém para me abençoar. Amém, meu irmão. Se Deus te mandou, seja a voz de Deus. Ele disse para mim: Deus mandou eu vir aqui para te dizer, arrependa-se do seu pecado. Porque tudo isso que está fazendo é por causa do pecado que você está vivendo. Eu falei, pronto, lascou. Eu me vi como Jó. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou o cara errado, Deus. Ou foi o Deus errado que mandou ele? Eu ouvi tanta besteira, mano. Ele queria que eu confessasse o pecado para ele. Ele queria de qualquer jeito que eu confessasse para ele. Deus me mandou aqui para você me confessar o seu pecado, porque a hora que você confessar o seu pecado para mim, eu vou orar e liberar a bênção para você, quase que eu vou liberar no inferno. Porque isso não é de Deus. Eu pensei na morte, meu irmão. Jó passa por isso. Os amigos de Jó vão acusar Jó o tempo todo. O tempo todo os amigos de Jó, não. Chega um tempo que entra um jovem que não tem nada a ver com o pitu. Entra no meio e começa a dar conselho para os amigos de Jó. Os amigos de Jó que foram aconselhar Jó são aconselhados por um jovem. E não resolve. Só continua na situação. E eu estou lendo esse livro. E eu estou vendo os discursos, eu não estou entendendo nada. Porque aquele homem, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção, de repente está depressivo a ponto de desejar a morte. Está com uma tribulação talvez pior do que a que ele estava, que é os amigos dele acusando ele. E eu sei o que é ser acusado de pecado sem ter pecado. Daquele irmão que foi na minha casa, tem muitos anos, morava em Santa Catarina, lá para 95, 96 mais ou menos. Eu sei o que é isso, eu imagino Jó. Meu irmão, eu não sei quanto tempo tem sido a sua tribulação. Eu não sei quais são as adversidades que têm vindo dentro da tribulação. A de Jó eu sei quanto tempo durou. Sabe, pastor? Eu sei, durou 42 capítulos. Exatamente 42 capítulos. 7 dias e mais 40 capítulos. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar. Eu não sei o que vai vir pior dentro da sua tribulação. E entenda algo: no mundo tereis aflições. Mas eu quero terminar já com uma palavra de Deus para você. Jó passou por aquela tribulação, não se sabe quanto tempo, e ainda fustigado por alguém que quer que ele confesse. O livro de Jó continua, e se você for lá para o capítulo, vamos dar uma boa adiantada agora. Se você pensou que eu ia ler todos os capítulos, não vou. Lá no capítulo 38 em diante, Deus vai falar com Jó. Eu quero ler apenas alguns versos do capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimentos? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela
a linha de medir. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam, e aí vai continuar, Deus vai falar com Jó. E é interessante que Deus não senta com Jó e diz: meu filho Jó, meu querido amado, eu estou com você. Quem foi pentecostal sabe o que eu vou dizer agora. Meu servo, eis que te digo. Que a maioria gosta de ouvir. Até eu, que sou mais bobo, gosto. Deus não profetizou para si mesmo: meu servo, eis que eu te digo, não tenhas medo, fortalece, tem bom ânimo. Deus fala com desdém com Jó. Onde é que você estava quando eu construí a terra? Vai, me diz aí. Quem foi que colocou o fundamento com ela? Você não é o sabichão? Diga, e aí, vai, fala. Eu quero que você entenda algo, meu irmão. Nas nossas tribulações, nem sempre Deus vai nos dar explicação, não. Tire isso da sua cabeça, de achar que Deus tem que dar explicação, Leone, para tudo que você quiser. Não tem, não. Não tem, Tiago. Não tem, Erland. Deus não tem obrigação de ficar dando satisfação para nós. E o livro de Jó nos prova isso. Em momento nenhum Deus dá satisfação para Jó. E às vezes a gente está querendo explicação lógica para coisas que Deus não irá nos mostrar. Por quê? Simplesmente porque Ele é Deus, sempre foi Deus e nunca deixará de ser Deus. Nós somos dos vermes os piores. Já devemos louvar a Deus porque Ele é gracioso e misericordioso conosco. Ele não tem que te dar satisfação não, meu irmão. Não adianta você ficar correndo atrás da irmã Mariquinha, da irmã Zefinha, do irmão Joãozinho, que vai profetizar, revelar que ele não vai fazer nada disso, porque Deus não dá satisfação, a não ser que Ele queira, a não ser que Ele tenha uma intenção nisso, a não ser que seja planos dEle que você saiba. Você sabe o que me impressiona na história de Jó? É que o homem que viveu sei lá quantos anos, abastado com tudo que você pode pensar e imaginar, no momento da tribulação ele faz igual eu e você. Desculpa, ele faz igual a mim, vocês não fazem isso. Esquece tudo que Deus fez no passado e parece que a dor está só em cima do que está acontecendo. Você não consegue ver nada, desculpe, você não, eu não consigo ver nada do passado, eu só consigo ver a minha dor daqui para frente. Parece que o mundo deixou de existir, parece que somos o umbigo do mundo, que tudo tem que girar ao nosso derredor, que todas as coisas têm que girar em torno de nós. Você sabe o que é umbigo? Quem não sabe o que é umbigo, levanta a mão. Quem não sabe, então você sabe o que é umbigo. Todo o corpo está em volta do quê? Do umbigo. Às vezes a gente acha nas nossas tribulações que nós somos o umbigo do mundo. Você acha que a igreja é obrigada a reconhecer, ver o seu problema e resolver. Você acha que o seu irmão, se o problema for financeiro, abastado, tem que ver a sua situação e te abençoar. Você acha que o pastor é obrigado a ver e resolver. Você acha que o seu patrão tem que ver. Você acha que o governo tem que ver. E nem sempre, meu irmão. E eu vou te dizer algo, tem hora que Deus tranca todas as portas, justamente para nós não vermos. E Ele não tem que te dar satisfação. Jó quer satisfação. Se você ler os capítulos anteriores, Jó começa a questionar Deus. Aí Deus fala: você é esperto? Peraí, vamos ver se você é esperto. Quando Deus quiser te falar, te dar satisfação, Ele vai te dar, meu irmão. Não satisfação, mas Ele vai te falar. Quando não, meu irmão, não perca seu tempo. Não perca. Não fique achando que Deus é obrigado a te dizer.
que Deus é obrigado a mandar a Sara lá na sua casa, levantar a mão e falar: eita, minha serva, é isso que te digo. Não, meu irmão. Nós já somos agraciados demais por Deus. Só o fato de nascer destinados ao inferno por causa de nascermos pecadores, e através de Cristo sermos destinados ao céu, já é de todas a maior bênção. O resto é resto, meu irmão. Mas tem uma teologia hoje que diz que Deus tem que falar o que você quer ouvir, que Deus é obrigado a falar, que Deus vai falar. Ainda tiram um texto do contexto para poder justificar. Não, porque Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, tirando um texto do contexto para justificar aquilo que é injustificável. Jó não entende isso. Jó tem tudo, Jó perde tudo, Jó entra em depressão profunda, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, ele deseja a morte, os amigos dele acusam ele de um pecado que não tem, ele começa a contender com Deus, e Deus vem falar com ele. Eu imagino que quando tem o redemoinho, e Deus se apresenta no redemoinho, Jó deve ter pensado, como eu lá em 1997, 6, eu vou lembrar lá que ano, diante daquele irmão: Deus vai me falar agora. E aí Deus fala: você é espertinho, vamos lá, vamos conversar, vou fazer a pergunta aqui, eu quero ver você me responder. E você lê o texto todo, Deus não responde para Jó. Eu não estou dizendo que Deus não vai te responder nada, mas não estou te falando que há situações que Deus não vai responder, e não queira obrigar Deus a responder. Não perca o seu tempo com isso, não perca. E aí, depois de Deus falar com Jó, nós entramos no capítulo 42 para finalizar. Vou ler do verso 1 ao verso 5 do capítulo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que tudo podes, sei que podes todas as coisas, nenhum de seus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conhecimento, o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais. Tu dissestes: agora escute e eu te falarei. Vou te fazer perguntas e você me responderá. Verso 5, e eu vou falar em outra versão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na versão da NVI: agora meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Que final maravilhoso de frustrante. Deus não explicou para Jó o que tinha acontecido. Deus não vai falar para Jó. Jó não tinha o livro de Jó para ler. Eu e você temos. A explicação de Jó, humanamente falando, meu irmão, não diz nada. Não, é porque Jó só tinha uma experiência com Deus teórica, religiosa. Balela, meu irmão. Eu também faço e já fiz essa interpretação, mas é balela. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu também faço essa interpretação. Eu acho que eu já preguei aqui sobre isso. É balela. Porque o livro não está preocupado em nos explicar por que Deus fez. Aí você pode dizer para mim: pastor, o que isso tem a ver com o tema dessa mensagem? Eu entendi agora tudo que Jó passou. O que isso tem a ver? Eu quero terminar essa pequena ilustração da vida de Jó te dizendo algo. A
tribulação está grande, está difícil. Uma lição eu aprendo com Jó: persevere sempre. Persevere sempre. Se Deus não te falar, persevera, Jane. Se Deus não explicar, Romildo, persevera. Se Deus nem se manifestar, Giovanni, persevera. A única coisa que eu consigo ver na vida de Jó é um homem que continua perseverando, mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de os amigos acusarem ele, da mulher desejar a morte, mesmo depois de uma depressão profunda, e mesmo depois de Deus chegar e no lugar de responder, ficar fazendo perguntas difíceis, Jó persevera. Eu não estou dizendo para você que o sentido do livro de Jó é perseverança, não. Mas eu estou dizendo que Jó me ensina a perseverar. Eu não sei quanto tempo tem a sua tribulação, meu irmão. Eu não sei ainda quanto tempo ela vai durar. E eu não posso te prometer que ela vai acabar, porque eu não tenho esse poder. Pode ser que você seja muito agraciado por Deus e a sua tribulação dure só 42 capítulos, como Jó. Grande consolo, né? Talvez você seja abençoado e a sua tribulação dure uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Talvez sua tribulação, meu irmão, vá durar a sua vida inteira. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não interessa o tempo que ela dure, persevere, não desista, não pare. Não interessa o que vão falar para você, não interessa o conselho que vão te dar, não interessa os amigos que forem colocados na tua vida, não interessa, metaforicamente falando, a esposa que tiver na sua vida, o marido, os filhos, não interessa o patrão, não interessa o governo, não interessa o pastor, não interessa a igreja. Persevere na presença de Deus até o fim, meu irmão, porque eu vou te dizer algo: se Deus não te abençoar como Deus abençoou Jó, dando tudo de volta a ele, eu te garanto uma coisa: se você perseverar, você vai morar numa mansão celestial. Isso eu posso te garantir. Posso te garantir porque Jesus nos garantiu. Jesus vai nos ensinar isso. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Nós cantamos isso. E eu vou para o Pai, e vou preparar lugar para vocês, para que aonde quer que eu esteja, aleluias, você esteja também. Não desista, meu irmão. Não desista. Qualquer bênção material, seja o que for, não vai compensar a tua vida nos céus. Não compensa. Não deixe que nada nesse mundo, nenhuma tribulação, tire a alegria que você tem de morar no céu. Vamos ficar de pé. Senhor, quantas vezes, Pai, temos vivido como Jó? Durante os dias da bonança, somos fiéis ao Pai, somos íntegros, retos, temente a Deus, sabemos tantas coisas de Ti,
Mas quando chega a tribulação, ó Pai, e ela não precisa durar muitos dias, a gente tem entrado em depressões, esquecendo tudo o que o Senhor fez no passado e lembrando apenas daquele momento. Quantas vezes, ó Pai, nessas tribulações, nós temos tido amigos como os amigos de Jó, Pai, que vêm nos acusar, ou talvez até o próprio inimigo, Pai, nos acuse nesse momento. Quantas vezes, ó Pai, nós, durante a nossa tribulação, começamos como Jó a questionar o Senhor, ó Deus, achando que o Senhor tem obrigação de nos dizer o que está acontecendo. Quantas vezes, ó Pai, a nossa história termina como a história de Jó? Declaramos qualquer coisa, o Senhor volta a nos abençoar, esquecemos a tribulação e vamos para uma segunda etapa, num ciclo vicioso, Pai. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho vivido isso. Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, que aquelas pessoas que aqui estão nesse lugar, ó Pai, as pessoas que nos acompanham por redes sociais, ó Deus, que cada um aprenda a perseverar. Se tudo estiver bem, perseverando. Se tudo estiver mal, perseverando. Se tudo nos acusar, perseverando. Se o Senhor não falar conosco, perseveramos. Se no final das contas houver uma reviravolta e nós não entendermos nada, perseveramos, ó Pai, porque o nosso bem maior não está nesse mundo. O nosso bem maior, o Senhor guardou para nós através do teu sangue lá nos céus, ó Pai. Eu te louvo por isso. Te louvo porque o Senhor, durante toda essa semana, Pai, o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder Obrigado, Senhor, pela oportunidade de levar à igreja a mesma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Nos ensina a sermos perseverantes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Persevere sempre. Amém? Tem alguém com os recados? Não me falaram se alguém estava com os recados? Não? Amém? Irmãos, então, queria que você prestasse muita atenção. Quarta-feira nós temos nosso culto de doutrina e oração. Sábado, prestem muita atenção. Eu gostaria que você, se puder, nos ajude nisso. É a inauguração da nossa congregação em Teotônio Vilela. Se você foi abençoado com Deus, com um carro, e você está livre no sábado, vamos conosco lá em Teotônio, abençoar a vida dos nossos irmãos lá, ensiná-los a perseverar também. Então eu precisaria que os irmãos que têm carro, que podem ir, que querem ir, falem comigo hoje no final do culto. Não dá para esperar depois, a não ser que seja uma emergência. Por quê? Se for gente daqui, eu vou no sábado com vocês, tá? Se tiver carona para mim. Se não for ninguém, eu vou ter que ir no sábado de manhã de van, então tenho que me programar para isso. Mas seria muito bom para mim e principalmente para os nossos irmãos em Teotônio Vilela, a alegria deles de nos ver lá. Então, se você pode, se Deus tem te abençoado e você entende isso, fazendo das minhas a palavra do Romildo, que fez dele a palavra de Paulo, não só abençoe, não só dê, não só oferte, mas faça com vontade. Tente achar um tempinho para estar conosco lá em Teotônio Vilela, vai ser uma alegria para nós, para os irmãos lá. Eles perseveraram aí numa situação muito complicada, usando um local emprestado, pequeno, e Deus abriu essa porta para eles. Então, venha estar conosco, amém?
Se você tem carro, você pode ir, fale comigo no final do culto. Pastor, conte comigo. Que aí a gente vai combinar, saímos aqui. Daqui em Teotônio é rápido, tá? Se for no passo do Oswaldo é 1h30. Se for no passo do Romildo é 30 minutos, tá lá. A gente vai junto, chegamos lá, cultuamos, festejamos com os nossos irmãos, abençoamos eles, voltamos depois, você paga aquela pizza para nós. Amém? Fale comigo, se você tem essa oportunidade, venha falar conosco, vamos abençoar os nossos irmãos. E domingo é dia 3, então no dia 3 a EBD vai depender do sábado, tá? Então, se for alguém ir voltar, para eu ir voltar no sábado, domingo temos EBD. Se não, eu vou no sábado de van, aí só consigo voltar no domingo de van e não teremos EBD, mas aí eu comunico ao longo da semana. Quero agradecer a dona Nancy, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. E temos ceia. Obrigado, Rita. Temos ceia domingo, dia de lembrarmos da morte, do sacrifício, da ressurreição e da volta do nosso Senhor. E a ceia nos leva a perseverar. Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe. Deixa eu lembrar. Era só o recado mesmo, que eu estava na cabeça, era o de Teotônio Vilão. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela palavra magnífica que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado porque o Senhor já tem falado isso comigo desde o início da semana, Pai. Eu te louvo por isso. Espero, ó Pai, que essa palavra possa cair no coração dos meus irmãos da mesma forma que o Senhor fez ela poderosa no meu, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço agora, leva-nos em paz, dai-nos uma semana de perseverança, Pai. Em tudo e independente de como vivamos, ó Pai, nos leve a uma vida de perseverança. Guarda o teu povo em tudo aquilo que eles precisam, ó Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje, para todos sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a todos. Não saiam até eu chegar.